E aí, caros alunos, tudo bem com vocês? Bom, vamos dar continuidade ao nosso estudo da trigonometria, agora com um tópico de extrema importância, que são as transformações trigonométricas. Tudo bem? O que vem a ser as transformações trigonométricas? São várias fórmulas que nos possibilitam calcular senos, cossenos e tangentes de algumas expressões, como por exemplo, se eu quiser calcular o seno da soma de dois ângulos A e B, ou seja, se eu quiser, por exemplo, calcular o seno de A mais B, uma coisa é certa, você jamais vai falar que seno de A mais B é o seno de A mais o seno de B. Nós vamos mostrar que estas relações elas são diferentes, tudo bem? Ou, por exemplo, o cosseno do dobro de um ângulo. Legal? Então, essas fórmulas compõem as nossas transformações trigonométricas. Tá legal? E para nós demonstrarmos as duas percursoras de todas as outras, eu tenho aqui um retângulo de vértices A, B, C e D, e interno a este retângulo eu tenho o triângulo retângulo AEF. Este triângulo é retângulo no vértice E, onde AF é a hipotenusa e AE e EF são os catetos. Tudo bem? Então vamos usar essa estrutura para nós determinarmos alguma relação. Relação entre que, Anderson? Então, primeira coisa nós vamos considerar a hipotenusa AF deste triângulo retângulo como sendo de valor 1. Tá legal? Vou chamar este ângulo interno de vértice A do triângulo de alfa e eu vou chamar este ângulo de beta. Tá legal? Então, com essa estrutura, nós vamos mostrar aí duas fórmulas que dão origem a todas as outras transformações. Tudo bem? Então vamos aqui dividir essa nossa demonstração em passos para ficar claro para você. Então a primeira coisa que eu quero que você enxergue é o nosso triângulo retângulo que está na figura. Triângulo retângulo AEF. Tudo bem? Então olha fixamente para esse triângulo AEF e você percebe que eu tenho um triângulo retângulo onde foi dado o ângulo interno alfa e eu tenho a hipotenusa. Então nós podemos aplicar as razões trigonométricas. Aqui, olha, eu posso calcular a medida do cateto EF. Então, como é que eu calculo o EF? Eu tenho no alfa, eu tenho o cateto oposto, que é o que eu quero calcular, e a hipotenusa. Cateto oposto com hipotenusa é o seno. Seno de alfa é o cateto oposto, que é o segmento EF, dividido pela hipotenusa, que vale 1, correto? E qualquer número dividido por 1 é ele mesmo. Então está aqui a primeira conclusão. O segmento EF, que aqui está, ele vale seno de alfa. Tá legal? Analogamente, nós podemos calcular este outro cateto, AE. Eu tenho um ângulo alfa, quero o cateto adjacente e tenho a hipotenusa. Cateto adjacente com a hipotenusa é o cosseno. Então, o cosseno deste ângulo alfa é o segmento de reta AE, ou é o cateto AE, dividido pela hipotenusa, que é 1. Então, está aqui o valor deste cateto é cosseno de alfa. Tá legal? Então, são as duas primeiras informações importantes, tá legal? Que nós vamos precisar para mostrar essas formas, tá legal? Então, nosso segundo passo agora eu vou colocar de outra cor, porque aqui nós temos um ângulo alfa e um ângulo beta. Nós podemos considerar este ângulo, que eu estou marcando, como a soma alfa com beta. Perceba que no retângulo os lados opostos são paralelos.
Ou seja, nós temos duas retas paralelas cortadas por uma transversal. Então, se este ângulo tem medida alfa mais beta, este ângulo que eu estou marcando de amarelo também tem medida alfa mais beta. Tudo bem isso para vocês? Beleza, Anderson. Aí olha para cá, galera. Aqui eu tenho um ângulo de 90 graus, já que se trata de um retângulo. Aqui eu tenho outro ângulo de 90 graus, que eu estou marcando para você aqui. E aqui eu tenho outro ângulo de 90. Tá legal? Se, por exemplo, eu disser que este ângulo aqui marcado ele é laranja, observa que nesse triângulo ABE, beta, laranja e 90 corresponde a quanto? A 180 graus. Perfeito? Agora, olhando para o vértice E, você tem este ângulo aqui de meia volta. Tá legal? Este ângulo ele tem medida de 180 graus. E eu tenho um ângulo laranja e eu tenho um ângulo reto. Então, ângulo reto com laranja, para a soma dar 180 graus, eu só tenho uma possibilidade para este ângulo. É que ele seja o ângulo beta, já que beta mais ângulo laranja mais o ângulo reto dá 180 graus. Perfeito? Neste triângulo ECF eu tenho o ângulo beta e eu tenho o ângulo de 90 graus. Então, conclusão, este ângulo que aqui está, ele é o nosso ângulo laranja. Perfeito isso, galera? Então tá aqui, o primeiro passo foi feito e o segundo passo foi nós colocarmos estes ângulos que serão muito importantes para a nossa demonstração. E o que a gente vai fazer aqui basicamente? Vamos calcular senos, cossenos e tangentes de todos esses triângulos retângulos que surgiram. Tudo bem? Então o nosso segundo passo, galera, segundo passo é vou fazer aqui nesse cantinho que eu acho que tem espaço aqui, ó. Segundo passo, eu vou pedir que você olhe fixamente para o triângulo, tá aqui, ó, ADF. Então, olha bem para o triângulo ADF. É um triângulo retângulo onde eu tenho o ângulo alfa mais beta, correto? E eu tenho a hipotenusa, que é 1. Então, análogo a este primeiro passo, nós podemos aplicar as razões trigonométricas desse triângulo retângulo a fim de obter os segmentos AD e DF. Tá legal? Então, por exemplo, para eu calcular o segmento AD, eu tenho o ângulo alfa mais beta, eu quero o cateto oposto e tenho a hipotenusa. Então, eu posso concluir que o seno do ângulo alfa mais beta é o cateto oposto a ele, que é o segmento AD, dividido pela hipotenusa, que é 1. Então, este segmento AD, vou colocar aqui, ó, ele tem medida seno de alfa mais beta. Nós vamos calcular aí o seno da soma, vamos demonstrar isso rapidamente. Perfeito? Enquanto que o outro cateto, que é o DF, nós podemos usar o cosseno de alfa mais beta, igual como nós fizemos no passo anterior. Então, o cosseno de alfa mais beta é o cateto adjacente, que é o DF, dividido pela hipotenusa, que é 1. Então, o segmento DF ele tem medida cosseno de alfa mais beta. Tudo bem até aí, moçada? Show de bola. Aí agora que eu vou dividir a figura aqui para ficar bem organizado, terceiro passo. Nós só vamos aplicar senos e cossenos nestes triângulos retângulos, igual como nós fizemos anteriormente. Agora vamos para o triângulo CEF. Então vem comigo, ó. No triângulo CEF, o que nós temos? No triângulo CEF, nós temos o ângulo beta e nós temos a hipotenusa, correto? Então vamos calcular seno e cosseno deste ângulo beta, perfeito? Então nós temos aqui, ó, o seno do ângulo beta é o cateto oposto, que é o segmento CF, sobre a hipotenusa. Quem é a hipotenusa deste triângulo? É o seno de alfa.
Então, qual é a conclusão que nós chegamos? É que a medida do segmento CF corresponde ao valor seno alfa vezes seno beta. Tudo bem? Então, vou colocar aqui, ó, este CF, seno alfa, seno beta. Tranquilo? E agora eu vou determinar o cosseno deste ângulo beta. O cosseno de beta é o cateto adjacente, que é o segmento CE, tá certo? Dividido pela hipotenusa, que também vale seno de alfa. Então, nós concluímos que a medida do segmento CE, ou do cateto CE, tem medida seno alfa, cosseno beta. Eu vou colocar aqui, ó, seno alfa. Deixa eu dar uma apagada aqui de leve para ficar maneiro, ó. Tá legal? Então, este segmento ele mede seno alfa, cosseno beta. Perfeito, galera? E vamos ao nosso último passo. Vai aparecer fórmulas importantíssimas agora. Vamos fazer análise idêntica no nosso triângulo retângulo ABE. Então, no triângulo retângulo ABE, nós temos as seguintes informações. Usando o mesmo raciocínio anterior, nós temos aqui, olha, o ângulo beta novamente, correto? Então, vamos fazer isso. Ó. Então, o seno do ângulo beta vai ser o cateto oposto, que é o segmento BE, correto? Isso tudo sobre a hipotenusa. Hipotenusa é quem? Cosseno alfa. Tá certo? Cosseno alfa. Então, conclusão, nós chegamos que o segmento BE é o produto do seno de beta com o cosseno de alfa. Então, vou colocar aqui bonitinho para você. Este segmento BE, ele vem medida seno beta, cosseno alfa. E neste triângulo retângulo ABE, vamos calcular o cosseno do ângulo beta para nós calcularmos a medida do cateto AB. Correto? Então, o cosseno de beta é o cateto adjacente, que é o cateto AB, dividido pela hipotenusa, que é o cosseno de alfa. Então, a conclusão que nós chegamos é que o segmento AB tem medida cosseno alfa, cosseno beta. E eu vou colocar aqui, ó, cosseno alfa, cosseno beta. Tudo bem? E aí, moçada, acabou a nossa brincadeira. Acabou a nossa brincadeira. Porque nós acabamos de demonstrar duas fórmulas de extrema importância para esse estudo. Porque, Anderson, já está aqui bonitinho as duas fórmulas. Então, observe que, pelo fato deste quadrilátero ABCD ser um retângulo, no retângulo os lados paralelos têm a mesma medida. Então, nós podemos dizer que a medida deste lado é igual à medida deste lado. Então, vamos escrever aqui e vai aparecer a primeira relação. O seno da soma de dois ângulos, o seno de alfa mais beta, ele é dado por qual relação? Seno de alfa cosseno de beta, correto? Mais seno de beta cosseno alfa. Tá legal? Se eu somar esses dois valores, eu tenho o valor deste outro segmento. Está aqui a primeira relação. Isso daqui eu aconselho a você a jamais esquecer. Você que já está estudando para vestibular, tá no sangue isso. Para você que está iniciando agora seu estudo, tá aqui, ó. Prometa que nunca mais vai esquecer esta forma. Tá legal? E nós temos outro, ó. Usando o raciocínio análogo, nós percebemos que este lado ele é igual a este lado, correto? Então nós temos que este lado inteiro ele vale cosseno alfa mais cosseno beta.
Aqui eu tenho que este mesmo lado é cosseno de alfa mais beta, mais seno alfa seno beta. Então você percebe, olhando para esta correspondência, que o cosseno da soma de dois arcos é você pegar este valor, que é o maior, e subtrair deste valor menor. Então vamos lá, cosseno de alfa mais beta é o cosseno alfa cosseno beta menos seno alfa seno beta. Então, galera, uso sempre essa demonstração com os meus alunos, tá legal? É a demonstração, sem dúvida nenhuma, mais acessível, certo? Para você demonstrar essas duas fórmulas. Tendo essas duas, você tem aí todas as outras. Tudo bem, moçada? Então tá aí, primeira parte do nosso estudo. Apareceram duas relações de fundamental importância. Tá certo, moçada? Então vamos, a partir destas duas relações, vamos mostrar as outras, tá legal? E eu vou ser bem prático, eu não vou demonstrar as outras, eu vou começar a escrever aqui e indicar de onde surgiram as outras expressões. Legal? Então nos vemos aí no próximo vídeo.